O tema de hoje é mudança de mente, o subconsciente. Existe algo que a ciência tem estudado nos últimos anos e tem mostrado aquilo que a Bíblia já dizia há muito tempo, que o que comanda o homem é o que está dentro dele. Aquilo que nós temos guardado dentro de nós é que vai nos direcionar. E o texto da nossa meditação está lá em Provérbios, lá no capítulo 23, no versículo 7, que vai dizer assim: Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ele te diz, come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Esse texto mostra algo muito interessante, que existe dentro da nossa alma planos, existe dentro da nossa alma imaginações, existe dentro da nossa alma pensamentos, que são aquilo que nos guia. E muitas vezes nós somos guiados por algo que nós nem percebemos, nem pensamos, que é chamado subconsciente. Existem já estudos recentes que mostram que a maior parte das nossas atitudes, das nossas ações, elas são realizadas com base no nosso subconsciente. O que seria o subconsciente? É aquilo dentro de nós que nós não pensamos. É onde nós não pensamos. É onde nós reagimos por instinto. É onde nós reagimos no primeiro impulso que nós temos. E isso está dentro de nós impregnado. De que maneira? Durante toda a nossa vida, tudo que nós ouvimos, tudo que nós falamos, tudo que nós vemos, tudo aquilo que contaram para nós, tudo aquilo que nós presenciamos, forjou o nosso caráter. As experiências da nossa vida durante toda a trajetória, desde criança até a fase adulta, durante todo o curso da nossa vida, está forjando o nosso caráter, está forjando o nosso subconsciente. Então, se você, por exemplo, na sua infância, alguém falou com você que um sapo, por exemplo, ele é venenoso, quando você adulto viu um sapo, você foge dele, porque você aprendeu assim. Isso foi forjado lá atrás. Então, o que eu quero dizer para você a respeito disso? É que a nossa vida ela é forjada por aquilo que nós experimentamos e aprendemos durante toda a nossa vida. E a Bíblia vai mostrar algo muito sério para nós. Lá em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 16, vai mostrar a queda de Adão, a queda do homem. E vai dizer assim: E o Senhor Deus lhe deu essa ordem: De toda árvore dos jardins comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E nós conhecemos a história. Nós sabemos que Adão desobedece, Adão come ali do fruto, e a partir desse momento ele passa a ter o conhecimento do mal, porque antes ele tinha o conhecimento daquilo que era bom, mas agora ele tem o conhecimento do que é mal. E a partir do momento que Adão tem o conhecimento do que é mal, o caráter dele começa a ser moldado por aquilo que é mal, de maneira que as gerações futuras vão ficando cada vez mais má diante de Deus. E olha o que vai dizer no capítulo 5 de Gênesis, a partir do versículo 1. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Olha o que o texto está dizendo. Que Adão foi feito à semelhança de Deus. Mas aí ele caiu. Aí ele pecou. E a partir do pecado, a geração que veio depois não vê a imagem e semelhança de Deus. Olha o que diz o versículo 2. Homem e mulher os criou e os abençoou, e lhes chamou pelo nome Adão, no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Então o texto está dizendo que, após a queda de Adão, todos os seres humanos que foram gerados à imagem de Adão, e não mais à imagem de Deus. A imagem de Adão, o Adão caído, o Adão longe de Deus, o Adão que vivia segundo os seus desejos carnais, não segundo a vontade de Deus. E isso fez com que a terra se corrompesse. A geração toda que veio depois se corrompeu, até que Deus mandou o dilúvio. Mas antes de Deus mandar o dilúvio, olha o que o texto vai dizer em Gênesis, no capítulo 6. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: Resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens, e eis que os farei perecer juntamente com a terra. Então, a partir do momento que o homem começou a ser guiado pelo bem e pelo mal, ele escolheu o mal. E o mal enraizou dentro do coração do homem. O mal ficou dentro dele. De maneira que o Senhor Jesus nos trouxe um alerta muito importante que nós precisamos prestar atenção. Está lá em Marcos, no capítulo 7,
no versículo 21, que ele vai dizer assim: porque de dentro do coração do homem, ou do coração dos homens, é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Esse texto está mostrando que dentro de nós, dentro do nosso coração, há uma maldade. Essa maldade ela é aprendida durante toda a trajetória da nossa vida. Desde a infância, quando nós começamos a aprender aquilo que é errado, nós vemos as coisas erradas e começamos a imitar essas coisas erradas, isso vai sendo enraizado, arraigado dentro de nós. De maneira que nós passamos agora a ser dominados e controlados por essas atitudes que estão dentro de nós. Esses sentimentos que estão lá dentro de nós. Então o nosso subconsciente é ele que vai nos comandar, ele que vai controlar. O que é o subconsciente? Como eu falei, é tudo aquilo que você aprendeu durante toda a sua vida. Tudo que você vivenciou durante toda a sua vida deixou marcas, ensinamentos e temores dentro de você. E você passa a ser guiado por isso, mesmo às vezes sem perceber, porque é ele que vai nos comandar. E esse subconsciente é algo que nós precisamos mudar dentro de nós. De maneira que Salomão, lá em Provérbios, no capítulo 4, versículo 23, ele vai fazer um alerta muito importante. E vai dizer assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Salomão está trazendo uma recomendação. Guarda o teu coração. Eu sei que você não pode fazer nada desde a sua infância até agora, já passou, mas você pode fazer daqui para frente. Você tem que tomar cuidado com tudo aquilo que você tem visto, tudo aquilo que você tem ouvido, tudo aquilo que você tem falado. Porque essas coisas entram no seu coração, elas não apenas saem, mas elas entram no seu coração e elas vão ficar armazenadas na sua memória. E elas vão forjar as suas atitudes, elas vão direcionar as suas atitudes. Então, acima de tudo que você precisa guardar, guarda o teu coração. Por isso, Davi declara algo muito importante quando ele fala assim: olha, eu não colocaria coisa má diante dos meus olhos. Porque ele entendia que quando ele colocasse as coisas más diante dos olhos, a maldade entraria no coração dele e ele passaria agora a ser dominado por esse mal. Ele poderia pensar e agir da maneira com que ele viu. Então, cuidado com o seu coração. Nós precisamos cuidar para que coisas ruins não entrem na nossa mente. Cuidado com o que você tem visto, cuidado com o que você tem ouvido, cuidado com as músicas que você tem escutado, cuidado com os filmes que você tem visto, as notícias da internet, as pessoas que estão à sua volta, as pessoas que podem falar com você ou acrescentar fé ou retirar fé. Então, muito cuidado. Então, precisamos ter uma mudança de mente. Mas, inicialmente, eu quero dizer para você, cuidado com aquilo que você tem visto, ouvido e falado. Eu quero orar por você, orar pela sua casa, orar pela sua família, para que o Senhor dê graça a vocês para saber viver e portar bem nessa terra. E para que seus filhos cresçam diante de um ambiente saudável, para que tenha dentro deles sentimentos bons, pensamentos bons. Amém? Pai, eu quero entregar em tuas mãos o meu irmão, a minha irmã. Eu quero apresentar a sua casa, apresentar a sua família. Eu não sei a trajetória de vida deles. Eu não sei as lutas, os sofrimentos, eu não sei as dificuldades que eles passaram, mas eu sei que o Senhor pode mudar. O Senhor pode mudar o nosso coração, arrancar o coração de pedra e dar um coração de carne. O Senhor pode arrancar de nós todo o mal, toda a sujeira e nos dar uns sentimentos bons. Então, eu oro em favor dessa casa, dessa família. Pai amado, entra com a tua cura, entra com a tua restauração, entra com a tua transformação, com a tua libertação. Que os pais sejam exemplo dos seus filhos. Que haja harmonia, que haja graça nessa casa, que nós possamos a cada dia, eu e a minha casa e essa família que está me ouvindo, aprendermos a arrancar da nossa família, da nossa vida, da nossa casa, tudo aquilo que é mal. Seguir o conselho de Davi, de não colocar coisa má diante dos nossos olhos, para que nós não possamos e não venhamos a agir conforme essa maldade que nós viemos a ver. Eu te agradeço pela tua fidelidade, pela tua bênção, que essa casa tenha do milagre do Senhor a cada instante, em nome de Jesus. Amém, queridos.